Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso Bode-Papo Podcast aqui no canal da GLMRB, Grande Loja Maçônica Regular do Brasil. Para quem não me conhece, sou o Grão-Mestre Cristiano de Almeida. É um prazer, uma honra tê-los aqui novamente em mais um episódio do nosso Bode-Papo Podcast. Antes de nós continuarmos e apresentarmos o nosso nobre convidado de hoje, vamos aos recados iniciais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante. Acionar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo se realmente fizer sentido para você. No link da descrição, você fica por dentro dos nossos projetos assistenciais, um pouco do conhecimento da história maçônica, um pouco da parte histórica, institucional e administrativa. Então não marca bobeira e confira ali no link da descrição. Sem mais delongas, hoje estou aqui com a presença do nosso nobre convidado, Lucas Aguiar, venerável mestre da loja Império de Guarulhos. Venerável mestre, seja bem-vindo ao nosso Bode-Papo Podcast. Os agradeço, amado irmão. Excelente dia para todos nós. Venerável mestre, Lucas Aguiar, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter proporcionado aí um pouco do vosso tempo para esse bode-papo. Venerável mestre, como que se deu a sua entrada na maçonaria? Como que você teve conhecimento dessa arte real da nossa amada instituição? Como que surgiu a maçonaria na sua vida? Aí a gente vai voltar um pouco o tempo, né? Eu iniciei em 6/3/2012 na Ordem de Muley, né? Desde criança eu já gostava muito desses assuntos místicos, de assuntos esotéricos, sempre fui atrás, né? E gostava muito de aprender esse tipo de assunto. E aí surgiu uma oportunidade de estar entrando num capítulo da Ordem de Muley, aqui em Guarulhos. Fiz a sindicância, né? Entrei na ordem e foi paixão à primeira vista, né? Amor à primeira vista. Passando um tempinho ali, a gente decidiu, eu e meu afilhado, né? Na época, em 2013, 2014, ali mais ou menos, decidiu fundar um capítulo da Ordem de Molay também, aqui em Guarulhos, que só tinha um capítulo, né? A gente falou, pô, vamos expandir a Ordem de Molay aqui em Guarulhos. Guarulhos é muito grande, tem a capacidade de comportar mais de 3 capítulos aqui na cidade. E aí a gente começou a batalha, ficamos 1 ano e meio para fundar o capítulo, né? O capítulo Cavaleiros de Guarulhos. Foi eu e minha afilhada todo dia, né? Para quem não sabe, a Ordem de Monley, ela é uma instituição para jovens dos 12 a 21 anos, né? Uma escola de líderes. Então você acaba aprendendo muita coisa ali dentro. Vamos fazer diferença na vida dessas pessoas, né? Dos jovens. E aí a gente começou essa caminhada aí, todo dia indo em loja maçônica Padrinha, né, um capítulo, e a gente começou aí. Em 2017, eu conheci a Amizade Fraterna, que fica ali na Penha, na Coremu, né? E aí, Rafael Heleno, o cara que eu devo a minha vida, ele me ensina muito, irmãozão do peito mesmo, meu padrinho. A gente começou a conversar, contei um pouco dessa história para ele, né? Perfeito. E aí a gente começou o processo de entrar na maçonaria. Contei a história para ele, ele me apadrinhou lá na Amizade Fraterna, e desde então é uma loja co-irmã da Império de Guarulhos, né? Então é uma loja muito unida, muito família, uma loja bem diferente, e a gente está junto desde aí, né? E aí foi a carreira maçônica inteira. Ele que me iniciou, exaltou, elevou, né? Me passou para alguns graus e me ajudou, inclusive, na fundação do Império de Guarulhos. Justo, perfeito, meu irmão. Até interessante, né, o venerável mestre citar, né, a Ordem de Molay, uma ordem muito importante, né? Faz um trabalho Sim. muito interessante, uma ordem paramaçônica, né, como o venerável disse, para jovens, né? E é um preparatório para a maçonaria, né? Então, o venerável teve essa oportunidade já de iniciar na Ordem de Molay, e todos os maçons tiveram essa oportunidade. E também o venerável citou o nome de um importantíssimo irmão, né? Um irmão que realmente faz parte da história maçônica no Brasil, que é o nosso venerável mestre Heleno, né? É interessante, venerável. E também da questão da fundação de vossa loja, né? Império de Guarulhos. E como que foi, venerável mestre, essa fundação dessa loja? É fácil fundar uma loja? O irmão já entrou como venerável mestre? Como que se deu aí a questão do seu veneralato? Então, vamos lá, a gente vai entrar naquele assunto polêmico, né? Hoje a maçonaria ela está indo para um lado que não é muito legal, né? A gente Sim, tem muitos irmãos, desculpa eu falar desse jeito, tá?
mas temos muitos irmãos hoje que eles não sabem o que é maçonaria de verdade, né? É muito Infelizmente. preconceito em volta de tudo, né? Já passou por diversas potências, né? E não é diferente, não tem nada de diferente. Você passa pelo mesmo ritual de iniciação, de elevação, exaltação, enfim, por aí vai. E aí eu falei, pô, vamos, né, fundar uma loja aqui em Guarulhos, vamos trazer uma maçonaria legal para cá, vamos mostrar o que que é o ensinamento maçônico para essas pessoas. Na Amizade Fraterna já não era, né, não fui instalado até esse momento, não era instalado. E aí ele falou, vamos fundar a loja, eu te ajudo, a gente faz, vamos virar uma loja por irmã e vamos assim. Beleza. A gente começou o processo, né? Eu conheci alguns amigos já que tinham interesse na maçonaria e já queriam estar entrando e eram aqui de Guarulhos. E a Amizade Fraterna, ela é de domingo de manhã, né? Eu sou um cara apaixonado por maçonaria, então para mim não tem problema eu acordar no domingo de manhã e ir para uma loja. Eu adoro isso, né? Só que para algumas pessoas ficou meio um pouco complicado, né? A pessoa acordar Entendi. cedo aqui em Guarulhos e no domingo ir para Penha, né? Mas quem quer dá um jeito. Aí eu falei, pô, vamos fundar essa loja em Guarulhos, vamos ver um dia legal aí para todo mundo. E a gente começa a fundação, começa o processo, né? Aí falou, beleza, a gente começou a ir atrás das pessoas, iniciou a quantidade legal de gente, né? Alguns já saíram hoje, né? Alguns por processo de ingratidão, né? Outros por motivos pessoais, que aí é bem tranquilo. E aí ele falou, olha, eu vou fazer o processo de venerar lá por imediato, né? Depois a gente vê a sua instalação, né? Porque a gente estava no Grande Oriente Maçônico do Brasil, me instalou, né? E aí Perfeito. eu tô aí até hoje. Hoje a nossa loja, hoje ela tá bem forte, graças a Deus, né? A gente tá com um quadro de membros bem legais. E o pessoal certo mesmo, aquele pessoal que gosta de estudar, que se dedica, né? Que não vai colocar empecilhos ali na frente para poder fazer as coisas, né? Porque a maçonaria, ela exige muita dedicação. Ela exige Sim, muita sim. dedicação, muito, né? Então a pessoa tem que ter isso em mente, né? Ela tem que ter isso na cabeça e fazer o que tem que ser feito. Não adianta só ir para a loja por ir. É isso que a gente coloca em pauta toda a sessão da nossa loja. Não adianta vir só para a loja, porque o tempo é uma coisa preciosa. Você tem um tempo, você tem o seu tempo, você vai gastar ele para quê? Para se melhorar. Você está vindo aqui para se melhorar. Então faça por onde? Estude, se dedique, né? E aí até então a gente está aí hoje na potência do Grande Oriente Independente Paulista. Perfeito, Renato. A loja está afiliada ao GOIP, né? Do nosso soberano grão-mestre Alexandre Isso, Marins. isso, Marins, isso Também o mesmo. nosso, muita honra, né? Nosso grão-mestre de honra aqui da GLMRB. Isso, perfeito, venerável mestre. Tem a questão que o venerável levantou, né? Da fundação da loja, que nós sempre falamos, né? Com veneráveis, da questão do estudo, da questão da dedicação em loja. O venerável poderia nos contar um pouco quais são os desafios, né, do veneralato, quais são os desafios de ser venerável mestre? Muitos irmãos desejam um dia sentarem no trono de Salomão, ter essa cadeira, ter essa responsabilidade. Infelizmente, né, como nós podemos ver, o venerável pode falar um pouco sobre isso também. Nem todos estão preparados, então não basta só você querer, você tem que se preparar, né, você tem que estudar. E ser venerável mestre é uma função muito importante, né? É um cargo muito importante, que é a liderança maçônica. Então, o venerável poderia nos contar um pouco dos desafios, né, vamos dizer assim, dos desafios do dia a dia em ser um venerável mestre, né, como que tem que se preparar, também das alegrias, se é que há alguma, do veneralato. Então, nós nunca somos veneráveis, né? Eu costumo dizer, inclusive eu aprendi isso na Amizade Fraterna, que estamos ocupando o cargo, Exato. estamos sendo venerados, né? É diferente você ser um mestre instalado do que você liderar uma loja, né? Então, assim, o maior dificuldade em estar ocupando o cargo é você lidar com certas pessoas, certas atitudes, né? Então, você tem que pesar muito. Se você é uma pessoa muito estourada numa vida profana, muito preocupada, muito ansiosa, você tem que mudar um pouco isso, já sabendo ali uns 3 anos antes que você vai se tornar um venerado. Já tem que ter isso em mente. Você almeja isso? Você vai estar passando, não necessariamente nessa ordem, mas você vai estar passando de segundo vigilante, primeiro vigilante, aí você vai para venerado. Então vamos lá. Exato. Você tem aí pelo menos 2 anos, né, para você poder assumir o cargo de venerado.
Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa estourada, se você não consegue lidar com muitas coisas, você tem que aprender a mudar isso, né? Porque você vai estar num grupo de pessoas e nem todas as pessoas vão fazer o que tem que ser feito, nem todas as pessoas vão estar pagando os metais em dia. Depende disso, você está num espaço que não é seu, você depende de um aluguel, né? Você depende de uma multa, um pecúlio, você tem responsabilidade na loja, às vezes acontece um atraso, você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber lidar com a divergência de opiniões muito grande ali dentro, porque o venerável ele não decide nada. Né? É muito gostoso você achar que você vai sentar numa cadeira e vai ficar dando ordem, sendo que não é assim. É as Sim, pessoas que vão te dar ordem, é as pessoas que vão votar ali dentro. Né? O cargo mais importante de uma loja, para mim, é o de aprendiz, que é ali que você vai aprender tudo. É ali que você vai aprender, você vai ficar sabendo para você ter responsabilidade maçônica, né? Então é muito difícil você começar a mudar do dia para a noite. Mas você tendo em mente que você quer se tornar um venerável, você tem um tempo bacana ali para você poder mudar algumas coisas, show de bola, né? Você vai ter que aprender a lidar com esse tipo de situação. Por exemplo, você tem um projeto filantrópico. Aí ok. um irmãozinho, por algum acaso, não concorda com essa ação filantrópica. Essa exatamente, né? Que você vai fazer para você tentar mudar essa ação ou para você colocar na cabeça desse irmãozinho que precisa? Que a maçonaria é uma instituição filantrópica também. O que você vai fazer para colocar na cabeça desse irmãozinho que precisa ser feita essa ação filantrópica desse jeito ou mudar a situação? E aí outro irmão vai discordar dessa mudança. Você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a tratar uma pessoa. Eu já vi muito venerável, né, em visita de loja. Eu não vou ficar falando na loja aqui, mas o irmão já deve estar sabendo qual que é a potência, né? Ah, você vem de aprendiz, você não é bem-vindo aqui, né? Você Ah, vai lá com um pin de aprendiz na lapela, você nem, ninguém liga para você. Você sim, coloca seu entendi. paramento de mestre instalado, né? Você falta a pessoa estender um tapete, né? Para você pisar. É complicado, né? Então você tem que aprender a lidar um pouco com a situação. É muito gostoso você sentar numa cadeira de um cargo, achar que você tem poder, achar que você vai fazer alguma coisa, mas você tem que lidar com muita questão administrativa, você vai ter que lidar com muitas pessoas e isso aí se torna complicado. Então você tem que sempre, é aquela mesma história, se lapidando para tentar fazer a melhor gestão da sua vida, né? Tentar fazer a melhor gestão daquela loja. Perfeito. Esse é o maior empecilho. E a maior alegria, acredito que seja, né? No final da gestão, você vê que você fez um trabalho bom, um trabalho legal. Né? Isso aí vai depender unicamente de você, que engloba todas essas coisas, né, irmão? Que é fazer, lidar com as pessoas, lidar com a questão administrativa, tudo isso daí tem um peso muito grande. Perfeito, venerável. Foi muito bem dito, né? O venerável ter nos passado a sua experiência, né? Para que todos os irmãos possam se preparar também quando chegar a sua vez, aqueles que querem realmente, né? Tem que se. Na vida, na verdade, não só na vida, vamos dizer assim, em geral, mas na vida maçônica principalmente, nós temos que nos preparar, né? É um cargo, como eu disse, muito importante e você tem que ter esse preparo. É muito bom, né, que o venerável nos passe um pouco da sua experiência, né? Sempre é bom esse bate-papo aqui que nós fazemos. E, venerável, hoje o rito da forma de conduzir a reunião, para quem não conhece, para quem não é maçom, que acompanha o nosso canal, né, o rito é a forma de conduzir a reunião, né? Toda reunião tem um começo, meio e fim. E tem a moda, não é isso, venerável? Tem a moda inglesa, a moda francesa, a moda americana, até a moda brasileira, né? E o rito de vossa Sim. loja é o rito escocês antigo e aceito? É o rito escocês antigo e aceito. Eu gosto muito do simbolismo, né, dos simbólicos do rito escocês antigo e aceito. Só que eu tava pensando até em falar isso, que hoje o rito escocês antigo e aceito é o mais praticado no Brasil. Só que eu acho que as pessoas, quem for irmão, está assistindo o podcast, já deixou o like, já compartilhou com todo mundo, investe aí no rito de York também, nos graus colaterais, né, nos simbólicos e também nos colaterais. É muito legal. Por exemplo, a marca, né, a marca tanto americana quanto a inglesa. Cara, é um excelente grau. Você aprende muita Sim, coisa, é um complemento do grau, né, de mestre. Você acaba sua carreira simbólica, mas você tem complementos ali, né? Então, acho que isso é muito legal. E eu aposto que você vai ficar rico de conhecimento estando uma marca, né? Passando os graus da marca, chegando até Cavaleiro de Malta. Né? Eu peguei o Cavaleiro de Malta recentemente.
né? Então é muito legal o rito de York, né? Eu já visitei vários ritos, já fui no Adornamita também, que é muito legal, é bem místico, né? É uma sessão um pouco mais demorada, mas é muito gostoso, é bem harmoniosa, né? Mas o de York, principalmente o da marca aí, eu sou apaixonado pela marca, né? Gosto muito também do rito escocês retificado, né? O rito escocês retificado é um rito totalmente diferente, né? Não que ele se converge com o rito escocês antigo e aceito, mas ele é um rito bem diferente, né? Não sei se o irmão já teve a oportunidade de estar vendo aí o rito escocês retificado, principalmente o mesa, né? Que é o grau 4 do rito escocês retificado, que você encontra algumas coisinhas ali, né? Encontra algumas coisinhas, mas muda muita coisa, né? Muda muita coisa. E eu acho que é legal isso da maçonaria, né? Eu sempre falo, não existe uma verdade absoluta. Existe a Exato. sua verdade e a minha verdade, né? Então você pode levar essa verdade para alguns ritos e adotar aquilo ali para você, porque são histórias, né? Então você deve estar em vários ritos, visitar vários ritos, fazer parte, estudar esses ritos, principalmente os ritos que são um pouco mais esquecidos, por exemplo, o rito escocês retificado, que não é tão famoso assim no Brasil, né? Sim. Mas estudar ele um pouco, porque ele também vale muito a pena, né? Muda muita coisa, é totalmente diferente do rito escocês antigo e aceito, né? Então dá para você estudar muita coisa dentro dele ali e poder ter esse conhecimento aí para poder levar até para outros irmãos, né? Mas é muito legal, cara. Perfeito, venerável. Até eu quero ter a honra ainda de conhecer, eu não conheço, o rito escocês retificado. Também o rito brasileiro ainda não tive a oportunidade de conhecer. E como o venerável disse, né, isso só enriquece o nosso conhecimento, né, como maçons, né? E, venerável, o que o venerável acha hoje, na sua opinião, já como um venerável mestre, né, já tem a sua experiência dentro da maçonaria, já está aí há mais de 10 anos na ordem, o que o venerável, como o irmão vê hoje a maçonaria no Brasil? Aí é um pouco complicado, né? Eu acho que a maçonaria está muito dividida hoje, né? Entre pessoas que fazem maçonaria e pessoas que só vestem um avental. Por quê? Eu vou dar exemplo daquele TikTok, né? Que a gente tem lá, Café com Bode. A gente tem um irmãozinho muito querido pela nossa loja, muito estudioso, muito presente, que é o irmão Vinícius Lemes, o irmão Bruno Ferreira também, né? São dois irmãozinhos sensacionais, inclusive são os vigilantes lá do Império, né? O irmão Vinícius, ele é tatuador, o corpo dele cheio de tatuagem, né? Inclusive é o meu tatuador também. E ele postou um vídeo sobre a aparência nesse TikTok, né? E muitas pessoas criticaram, inclusive alguns maçons também, né? Então, criticaram. E o que que leva uma pessoa a criticar um irmão pela aparência? O que que leva um cara que está vestido avental, colar, falando que é maçom, falar que o paramento vermelho, quem vê paramento vermelho não entra, né? Isso não Nossa, existe na maçonaria, né? O cara esquece de vencer minhas paixões, submeter minhas vontades, ele esquece, ele pegou tudo isso no lixo e ele jogou fora, né? exatamente. Você fez, volta aquela questão, né? Você fez o mesmo juramento, você está em busca de uma mesma coisa, né? A não ser que você desviou ali no caminho para buscar seu status, né? Então é essa a questão. Acho que a maçonaria está muito dividida. A gente tem pessoas muito boas no Brasil fazendo verdadeiramente a maçonaria, ensinando, né? Eu já acompanho o irmão aí, Cristiano, há um tempo, né? Eu vejo o trabalho que o irmão faz, de uma dedicação muito bacana, muito legal. Isso tem que ser visto, né? A sua dedicação, porque só você sabe o que você passa. Você é grão-mestre, você sabe o que você está passando, né? As pessoas não veem esse lado da moeda, né? Eu Sim, sei o que eu sim. passei na fundação, tanto do capítulo Demolei, que foi um ano e meio, todo dia em loja, que inclusive o irmão Bruno Ferreira estava com a gente, né? Todo dia em loja e vendo um maçom que não estava nem aí para a Ordem Demolei. E vendo um maçom que falava que ia ajudar, que ia fazer acontecer, que só acabaram com esse capítulo, né? Então, assim, eu acho que você tem que focar na sua loja, tem que focar nos seus irmãozinhos, ensinar eles o que é maçonaria, ensinar a não ter preconceito em cor de avental, em Exatamente. aparência, principalmente em cargo, né, e grau, isso aí não existe. Então a maçonaria está muito dividida hoje no Brasil. Não sei se o irmão concorda comigo, Concordo, concordo. né? Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre isso daí também, porque isso aí é um assunto muito importante que a gente tem que abordar, né? Ah, mas por que que você está fazendo um vídeo no TikTok? A maçonaria é secreta, ela não tem que estar no TikTok. Tem um monte de maçom de todas as potências que fazem vídeo, né? A gente está fazendo vídeo porque eu estava assistindo um podcast, um cidadão estava falando que a maçonaria era. Como é que ele falou?
a maçonaria era uma macumba elitizada. E ele é totalmente contra a maçonaria. Mas o cidadão estava vestido de templário, acho que na Avenida Paulista, na rua mesmo, vestido de templário. Ele não sabe que os templários, em uma certo período da história, têm ligação com a maçonaria, né? Eles não sabem Exato. que os templários eles foram refugiados. O Jacques de Molay, ele foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários. E ele preferiu morrer do que trair os seus irmãos, né, por uma traição da Igreja Católica na época e do Papa Clemente V e o rei Felipe o Belo, né? Ele Perfeito. não vê que ele foi torturado até a morte, e alguns templários fugiram. Para onde eles fugiram? Né? Com o famoso tesouro, né? Dos templários. Para onde eles fugiram? Na época tinha o quê? Tinha barco, né? E quando Jacques de Molay morreu, qual que era o sinal de luto? Né? É uma caveira com ossos cruzados. O que tinha em navios de pirata? Né? Exato. Entendeu? Qual que é o simbolismo, né, de alguns graus aí que a gente tem altos graus, né? Então faz muita ligação com a maçonaria. Existe o grau de cavaleiro templário na maçonaria. O cara criticando a maçonaria, ele não sabe que o templário ele tem ligação com a maçonaria. Por que que ele está criticando? Então assim, adoradores de Bafomé, adoradores do bode, né? Isso a gente ouve muito, né? E a gente está ali para desmistificar isso, sem falar nada demais. A gente não está revelando nenhum segredo, a gente não está falando nada, não está expondo Exatamente. nada, né? Então, existe isso. E por que que esses maçons, em vez de fazer diferença, por que que eles não ajudam? Né? Por que que eles ficam só criticando? Né? Justamente por isso que tem que existir um podcast, tem que existir o Bate-Papo, tem que ter um TikTok, entendeu? Para desmistificar isso. Porque às vezes uma pessoa que é muito boa, né, ela tem todo o perfil para ser maçom, ela não entra na maçonaria porque ela ouve essas coisas. Então a gente está ali para desmistificar, né? E eu vi que tem muita crítica. Agora a gente vai parar porque tem muita crítica? Não, não vai parar. A gente vai continuar mais forte ainda, entendeu? Me fala você, irmão Cristiano, qual que é a sua opinião sobre isso daí? O que que você acha sobre essa questão? Com certeza, Venerável. Até, se o Venerável me permite, foi muito interessante o que o Venerável colocou. Primeiramente, né? Todo o trabalho que nós fazemos, que o Venerável também faz, eu acompanho também o Venerável nas redes sociais, com a vossa loja, é desmistificar a maçonaria, exatamente isso, né? E até hoje, em pleno 2024, ainda se tem um folclore a respeito da maçonaria, folclore com bode, folclore com sacrifício, vender alma, ficar rico, esse tipo de bobagem, que nós vamos ali a público e desmistificamos, né? Nós damos a cara a tapa ali para dizer a verdade. E, a bem que se diga, que fique bem claro, sempre, como o Venerável disse, no contexto institucional e histórico. Nada interno da maçonaria nós passamos. Por quê? Questões internas da maçonaria apenas para quem é maçom, né? Mas nós vamos ali nas nossas redes sociais falar exatamente dessa parte institucional, dessa parte histórica, dessa parte de desmistificação, né? Isso é muito importante. E hoje, como nós temos acesso às redes sociais, hoje todo mundo pode colocar a sua opinião, coisa que anos atrás não poderia ser feito. As pessoas Sim, elas deixam de utilizar uma ferramenta maravilhosa para ter o conhecimento para colocar a sua opinião. Então, não importa se é verdade ou não, ela quer colocar a sua opinião. Que nem o Venerável citou, né, a questão aí do indivíduo que falou contra a maçonaria, ele quer aparecer, ele quer falar contra. Então, se você fala bem da maçonaria, você vai bem nas redes sociais. Se você falar mal, você vai 7 vezes melhor, né? Que as pessoas ainda se ligam nessa questão de conspiração, nessa questão de, de golpe, Illuminati, toda essa baboseira que existe até hoje, né? E se esquecem, né? Isso é importante também falar, Bernardo, se o Bernardo me permite, toda loja maçônica, toda instituição maçônica, toda potência maçônica estão nas redes sociais. Né? Não é como antigamente que a gente, para mandar uma mensagem, tinha que mandar um mensageiro a cavalo. Isso é um absurdo. Então, existe sim um site, existe Instagram, existe TikTok, existe tudo isso, né? E é bem que se diga também, todo site, toda potência maçônica no Brasil e no mundo tem sua área ali de filiação, né? Coisa que eles não gostam que fale, mas exatamente. existe, né? Existem duas formas de entrar na maçonaria. Antigamente, a mais conhecida era convite direto de um maçom. Hoje, o homem pode entrar lá na área de interesse, manifestar seu interesse. Isso também que se diga, né? E todos acham que deveriam agradecer por ter, por exemplo, irmãos como você, irmão, que procura ali desmistificar, porque é o maçom falando, né? Porque nós vemos aí muitos aventureiros, né? Nós vemos muitas pessoas que não sabem nada de maçonaria, se fazem passar por maçom e falam um monte de bobagem, criando mais misticismo, criando mais folclore.
elas deviam agradecer, falar, olha, um maçom de verdade, um maçom iniciado, um maçom regularizado, reconhecido, falando de maçonaria. Né? Então, deixa eu ouvir o que ele tem para falar e deixar de ouvir essas baboseiras, as pessoas que falam que maçonaria é isso, que maçonaria é aquilo, que maçonaria é aquilo outro, e ouvir a verdade. Então, é um trabalho árduo, mas todos nós temos que fazer e o Venerável faz com excelência, tá? Parabéns pelo trabalho, já deixando aqui as minhas congratulações. Eu vos agradeço, irmão. E é legal você ter tocado nesse assunto, irmão, que independente da potência que for, né, a maior do Brasil toda, né, a maior, mais gigantesca do país, ela existe dentro do site dela uma área de torne-se maçom, né? Exato. Acho errado? Não posso falar que é errado ou não, né? Eles estão vendo deles, mas isso aí existe em qualquer lugar. Uma coisa é você ter uma captação para você fazer uma entrevista, né, com a pessoa, outra coisa é você sair iniciando qualquer um, né? Não sei como Exatamente. é que é lá, tá? Não sei como é que é lá. Eu sei que o irmão, né, o Cristiano, ele escolhe muito bem os seus obreiros, né? E isso Sim, é o correto a se fazer. Mas toda a potência existe no site ali. Eu estou falando de todas as potências, né? Todas elas. A maior do Brasil existe uma área de criação, né? E qual que é o problema que as pessoas dessa potência vê e critica quem faz, entendeu? Acho que falta um pouco de conhecimento, falta um pouco de pesquisa. Então, assim, tem que desmistificar isso. A maçonaria não mata bode, a maçonaria não faz sacrifício, né? A maçonaria não adora nada. O que eu mais bato lá no TikTok, no Instagram, é que você tem que ter a crença no grande arquiteto, no exato. criador do universo. Ah, qual é ele? A denominação dele é você que vai falar, né? A maçonaria, ela é muito legal porque é o único lugar que senta um católico, um evangélico, um bandista, um muçulmano, um budista, todo mundo numa mesa, toma sua cerveja, dá risada e compartilha cada um a sua experiência, É verdade, né? Porque a verdade. verdade ela não existe. A verdade ela não existe. Então senta cada um ali no banquinho, numa mesa, num copo d'água, né? E troca experiência, né? E o que é a minha verdade que não pode não ser a sua, às vezes ponto do que eu falo, alguns pontos podem servir para você, né? Mesmo não sendo a sua crença, não sendo a sua religião e não sendo a sua verdade, mas alguma coisa ali pode servir para você, entendeu? Então é muito legal isso, né? É muito legal. A maçonaria é o único lugar que dá para fazer isso, né? Então a pessoa tem que parar um pouco, refletir. Será que realmente é verdade que um cara que é profano está falando? Ele nunca foi da maçonaria. Aí existe aqueles caras que são seus maçons, né? Que acham que foram iniciados em algum lugar, fala que atingiu o grau 33, né? Como se fosse o único grau, atingir o máximo, né? 33, que é só de um rito, né? O disco antigo Exato. é aceito, a Doriana também, mas é só um grau que existem outros ritos. No New York tem menos de 33, né? No Schroeder, que é um rito alemão, só tem os 3 graus simbólicos, Exato. entendeu? Aí o cara fala, eu sou grau 33 da maçonaria, eu saí da maçonaria por causa de tal coisa. Não tem sentido, entendeu? A gente está ali para desmistificar isso. O podcast, hoje, está aqui para desmistificar isso, para trazer informação. Então precisa, né? É igual que falam antigamente, né? Poxa, se antigamente não existia internet, não existia celular, como é que era a forma? Vou pegar um exemplo, tá? Vamos pegar uma religião, a Umbanda, por exemplo. Como é que era a forma de um espírito se conectar com a pessoa? Não existia celular. Hoje que existe, que é para a gente usar com inteligência, por que não usar essa ferramenta para transmitir conhecimento, né? Por que não? Então é muito Exatamente. complexo esse assunto, bem complexo esse assunto, entendeu? Mas está aí para isso, tem que desmistificar mesmo, tem que falar o que é realmente, tem que falar da filantropia, né? Qual que é o objetivo da maçonaria? Tornar feliz a humanidade. Ah, como? A gente que vai dar o jeito, né? Então, não importa se são 1.000 pessoas, se é uma pessoa. Você já experimentou, né? Você que julga por cargo, por status, por aparência, já experimentou juntar na sua loja, dar uma ideia de fazer Exato. marmita solidária, por exemplo, Perfeito, entendeu? perfeito. De levar ração para cachorro de rua, né? Cachorro de rua, para morador de rua. Pega, faz, junta a sua loja, cada um traz uma coisa, faz uma panelada, faz uma comida legal, gostosa, e leva para o morador de rua. Você vai ver o que é um senhor de idade pegar uma marmita, olhar para o céu, agradecer e falar: Meu Deus, muito obrigado.
Esse é o objetivo também da maçonaria. É um dos objetivos, né, para mim. Então, é isso que você tem que fazer na sua loja. Faça isso, mostre o que é maçonaria, tire esse preconceito. Ah, mas a maçonaria ela se calou durante 300 anos. Tá bom, naquela época não existiam as ferramentas que existem hoje. Entendeu? É isso Bem que tem que ser colocado. colocado em pauta. Venerável mestre, fantástico. Venerável mestre Lucas Aguiar, venerável mestre da Império de Guarulhos. Venerável, nós poderíamos aqui bater um bom de papo aqui o dia inteiro, né? Fica o convite para que o venerável retorne numa próxima oportunidade, para que nós possamos continuar. Tem outros assuntos, outras questões também que nós podemos aqui abordar. Eu agradeço a sua presença novamente. Fica o convite. Espero, todos nós esperamos aqui, todos os irmãos da GLMRB, todas as nossas lojas, né? Passamos aqui através de mim, tenho certeza que todos compartilham da mesma ideia que eu estou passando ao Venerável. Nosso abraço fraternal ao Venerável Mestre, à vossa loja, à vossa potência, ao nosso nobre soberano grão-mestre Alexandre Marins, e espero vê-lo, irmão, em breve. Muito obrigado, Venerável, pela sua experiência e pela sua opinião aqui no nosso Bode Papo Podcast. Irmão, eu que agradeço o convite, um excelente podcast. Se você que está assistindo aí não deu joinha ainda, não compartilhou, compartilhe esse podcast. Leve informações para todos o canto do mundo, beleza? Irmão Cristiano, está muito mais convidado a estar presente em nossa loja, tá? Vai ser de alegria imensurável ter sua presença na nossa loja, tá? Aqui em Guarulhos. E agradeço de coração esse convite. Foi muito importante e o que precisar a gente está de pé à ordem. Os agradeço, Venerável, será uma honra. O grande arquiteto do universo lhe abençoe e abençoe os irmãos de vossa loja. Assim seja. A todos vocês que ficaram até este momento, tenho certeza que gostaram aqui do nosso bate-papo, participaram aqui conosco e enriqueceram aí a sua vida maçônica. Para aquele que não é maçom, teve aí uma noção, né, da abrangência que é a maçonaria, de todos os seus membros, e qual é o objetivo da maçonaria, realmente é fazer de bons homens excelentes homens e lutar ali pela liberdade, igualdade, fraternidade e fazer feliz toda a humanidade. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e aguardo vocês no nosso próximo episódio do Bode Papo Podcast, aqui no canal da GLMRB. Um abraço fraterno e até o nosso próximo episódio.